Bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, 2 de maio, é dia do programa Justiça no Ar e também dia da abertura da Semana Anual de Combate ao Assédio e Discriminação proposta pelo Conselho Nacional de Justiça. Eu sou Elaine Juarez e hoje vou moderar um bate-papo com os membros da Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral, Assédio Sexual e Discriminação do Tribunal de Justiça do Amapá. Fazem parte desta comissão o desembargador Adão Carvalho, o juiz Normandes Souza, o juiz Marconi Pimenta, a analista judiciária Edna Carla, a assistente social Jaime Esteves e temos também conosco como convidada a servidora Adriana Baldez, que é psicóloga da Justiça do Amapá. O tema do nosso bate-papo é a primeira semana de combate ao assédio e à discriminação, que começa hoje com essa roda de conversa e vai seguir até sexta-feira, com direito a uma campanha de divulgação online e lançamento de uma cartilha educativa. Motivada pelo Conselho Nacional de Justiça, a criação de uma semana dedicada ao tema prevenção e enfrentamento ao assédio moral e ao assédio sexual, além da discriminação, busca ampliar as campanhas internas nos tribunais, colocando em destaque este tema. E para começarmos a nossa roda de conversa, vamos ouvir agora o desembargador Adão Carvalho. Bom dia, desembargador. Como o senhor avalia a relevância deste tema que ganhou ao longo das últimas décadas e, em especial, a atenção que o Conselho Nacional de Justiça e o TJAP estão prestando a este tema? Desembargador, não estamos lhe ouvindo. Seu microfone, por favor. Me desculpe. Agora sim. Bom dia, Elaine. Bom dia ao juiz Normandes Antônio de Souza, que é o presidente desta nossa comissão. Eu sou membro, e em nome de quem eu cumprimento todos os demais membros, cumprimento também a todos que nos assistem, por esse canal. Eu tenho que o tema em questão ele é bastante deveras relevante, para a sociedade de um modo geral, a ponto do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ter instituído esta semana, chamando a atenção para este tema, que é o assédio sexual, moral e a discriminação, conforme você inicialmente ressaltou, isso vem há décadas ocorrendo. Inicialmente foi com a lei número 10.224, que tipificou o crime de assédio sexual. Inclusive, no dia 15 último de maio, ela completou 20 anos. Então, esta lei acrescentou o artigo 216A ao Código Penal para definir o crime de assédio sexual. Eu peço licença aqui para ler, que eu acho importante, que assim está estabelecido a regra no artigo 216A do Código Penal. Então, o assédio sexual está tipificado como sendo o ato de constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Aqui é o especial fim de agir do agente, é a obtenção da vantagem ou favorecimento sexual, e prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendências inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. A pena de detenção de 1 a 2 anos. Então, já há 20 anos atrás, o legislador teve essa preocupação de punir como crime tal conduta, que é inaceitável, principalmente, eu acho que mais de 90%, segundo estudos, por parte das mulheres. Então, nós temos um especial fim de agir, que é a obtenção da vantagem sexual. A gente está falando aqui de assédio sexual, e também que o agente que comete esse crime, o autor do delito, ele deve ter uma relação de
de superioridade hierárquica ou ascendente, em razão da relação de emprego. Então, não é qualquer pessoa, tem que ter essa relação entre a vítima e o autor do delito, né? Também, antes de partir adiante, eu gostaria de dizer também que existem dois tipos, né? Temos o assédio moral e o assédio sexual. Voltando a destacar, ressaltar que esse assédio sexual ele decorre no âmbito das relações de trabalho, ok? A vítima ela tem que ser deve estar subordinada ao autor do fato, o chefe, né? O diretor de uma repartição, né? Ele tem que ter poder de mando sobre aquela pessoa, né? Exigir, então, que a pessoa, a mulher, geralmente acontece com mulher, né? Mas eu soube de casos, através de estudos aí, de leitura que eu fiz, de mulher também sendo a autora do fato, mas é muito incomum, né? E então essas ações elas são praticadas pelo agente de forma repetida e deliberada, utilizando-se de gestos, escritos, palavras, atos ou comportamentos de natureza psicológica que expõem o empregado a situações humilhantes e constrangedoras, ofendendo-lhe a dignidade com o objetivo de excluí-lo das suas funções ou degradar o ambiente de trabalho. Isso aqui caracterizaria mais o assédio moral. Já o sexual, ele consiste em constranger, mediante palavras, gestos ou atos, com o fim de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o assediador, o agente, da sua condição de superior hierárquico ou da ascendência inerente ao exercício do cargo, emprego ou função. Há, portanto, uma finalidade de natureza sexual para os atos de perseguição e importunação. Eu falei do assédio moral antes porque tem uma diferença entre ambos, né? O sexual, o agente visa essa vantagem sexual, né? E, por exemplo, ele fala assim: minha secretária, se você não sair comigo, você vai ter descontado isso. Olha, eu te dou um aumento no salário, posição, te dou essa vantagem aqui de nomeação em tal cargo. Agora, tem que ser um ato assim que seja repetido, que fique evidenciado isso. Aquele chefe que, por exemplo, chega na repartição e elogia uma funcionária, assim, você está muito bonita, você está bem vestida. Então, tudo é relativo, né? Tem que se ver o contexto que se deu aquilo, porque senão também a pessoa entra muda, sai calada e qualquer coisa que ele falasse poderia caracterizar uma situação dessas. Então, eu penso que isso é muito relativo, deve-se analisar caso a caso, né? Eu já estou extrapolando a hora, Elaine? Eu já passei do meu tempo, não? Tem uma questão muito interessante também, que isso aí há 10 anos atrás, mais ou menos, quando eu lecionava direito penal, eu levava na sala de aula e perguntava se o professor poderia ser o autor desse crime. E era uma discussão muito intensa, né? Porque aquele professor que chega fala para a aluna: olha, se você não sair comigo, vou te reprovar. Ele está cometendo esse crime de assédio sexual. Era uma polêmica, assim, acontecia muitas respostas, e eu entendo que não, porque ele não tem um vínculo empregatício. Aí teve um aluno que falou assim: mas tem sim, porque eu pago a faculdade. Então, o professor ele tem um vínculo de empregatício com a faculdade, com a universidade e diretamente comigo. Então, é uma polêmica, né? Eu gostaria até de deixar aqui para discussão,
A minha posição, eu entendo que não, mas é uma opinião particular, né? E gostaria também de ressaltar aqui a questão da importunação sexual. Essa importunação sexual também ela decorreu de fatos concretos. Inclusive, teve uma situação em São Paulo, me parece, que um sujeito se masturbou dentro de um ônibus e ejaculou em cima de uma moça, de uma mulher, e esse fato levou à criação dessa lei, que foi o artigo 215-A do Código Penal, que diz o seguinte, abro aspas, praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. E a pena é alta, é uma pena de reclusão de 1 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Ou seja, aqui não há qualquer vínculo de relação de emprego, mas não deixa também de ser uma importunação sexual, que se você vê no dicionário o sinônimo para assédio, você pode até encontrar importunação. Assediar quer dizer, vulgarmente, encher a paciência, né? Importunar, e então poderia haver alguma dúvida sobre isso. Mas, resumindo, o assédio sexual tem que ter esta relação de emprego entre o autor e a vítima, essa subordinação hierárquica, né? Senão não caracteriza. Tem que ter o especial fim de agir, que é a vantagem, a obtenção de vantagens sexual. Eu acho que eu já me alonguei muito, mas estou aberto aí. Eu gostaria de ouvir os colegas. Não. Desembargador, no que diz respeito a mim, fique à vontade. Eu posso até falar menos depois, mas fique à vontade. Mas nós temos muito tempo, mas tranquilo. Mas no decorrer, se for necessário, estou à disposição. Certo. Ótimo, desembargador. Obrigada. A próxima pergunta, então, nós direcionamos ao doutor Normandes, para que ele também possa fazer a sua explanação. Doutor, de que forma cada magistrado que atua não apenas como julgador, mas também como gestor, pode contribuir para evitar que essas situações, colocadas inclusive pelo desembargador, se alastrem dentro da nossa instituição? Certo. Bom dia a todos e a todas, desembargador Adão, colega magistrado aí no segundo grau, que é o representante do tribunal, né? A comissão ela tem representantes de várias pontas, porque nesse sentido de dar amplitude, né? O tribunal, em todos os níveis, até lá o limpador do banheiro tem que estar envolvido nisso aí, porque pode acontecer, né? Então, temos representação de todo lado. O doutor Marconi, meu colega. Então, eu cumprimento a todos aí, na pessoa do doutor Adão, e já passo a te ajudar, tentar responder. Antes, eu vou dizer o seguinte, foi muito bom o Adão tocar, vou fazer toda uma explanação, e não vou esquecer da resposta, né? Que é de que forma o magistrado pode fazer, e é o que a gente precisa. A comissão tem essa principal função, que é mostrar, nós vamos estar, de certa forma, ajudando o gestor, ajudando cada unidade a combater. Por que existe a política? E aí foi muito feliz o CNJ, e eu não sei se eles pensaram nisso, mas o que é que nós temos na primeira semana de maio? O que nós temos no primeiro dia de maio? Não é o dia do trabalho? Então, gente, eu acho que foi talvez ligado a isso. Se não foi uma feliz coincidência essa semana, na primeira semana de maio. Porque quando a gente pega a resolução 351, a gente vai ver lá as considerações, né? É exatamente para a saúde do trabalho, saúde no trabalho, no ambiente de trabalho. Nessa o maior mote, a maior finalidade para toda essa política é ajudar as relações de trabalho. Foi muito bom o desembargador Adão falar do lado penal, e eu juro que a gente não combinou aqui, mas foi ótimo ele tocar no lado penal, porque a hora que a gente vai para a resolução, e aqui fala o seguinte, eu lembro agora das aulas do Ismanioto, meu colega desembargador, depois no DF, ele fazia assim, ó,
o tipo penal tem que ser 100% fechado. Se tiver isso aqui, ó, não há crime. Tá vendo? Eu estou meio embaçado. Se tiver isso aqui, não posso condenar. Tem que estar 100% fechado. Então, o doutor Adão tem razão em entender que o professor não se encaixa ali no crime e tal. Agora, voltando para a nossa resolução. A resolução vai muito além do que isso, né? Ela não se liga ao lado penal. Não precisa, para haver o abuso sexual aqui, nenhuma relação de superioridade. O juiz pode ser assediado pela estagiária. Se a gente, né, vai olhando a resolução 351, no artigo 2º, ela vai trazendo os conceitos. E o que fica bem diferente que a gente percebe de primeira vista? O inciso 1 e 2, que fala de assédio moral, ele exige uma reiteração de condutas, né? Então, o lado sexual não precisa ser reiterada. Todo dia, mexer com fulano, beltrano. O abuso já se configuraria com uma única conduta. A gente assistiu, a Adriana compartilhou comigo e foi público, né, Adriana? O TRE fez aí há dias atrás, não sei se uns 10 dias atrás, convidou a Mara Weber, que é uma secretária de saúde do sindicato lá da Justiça Federal, e eu vi a palestra dela lá, muito boa. Foi ótimo você me mandar aquilo ali, Adriana. Eu vou deixar você falar dessa parte dela. Mas ela falou de um exemplo lá que na Justiça do Trabalho, não foi no TRT, ou foi no TFR, lá no Tribunal Regional Federal da região do Rio Grande do Sul, lá, acho que é a 4ª região, né? Ele abriu o último botão da saia da colega. Ela congelou. Ele não estava ali passando a mão, não sei o quê, mas fez lá. Fica melhor assim, abriu o último botão. Uma coisa ridícula. Isso já era o abuso. Talvez não na cabeça dele, mas na cabeça dela foi um ato completamente, não tinha essa liberdade. Então, como diz o desembargador Adão, tem que ver todo o contexto. Mas a gente sabe perceber, e a mulher principalmente vai perceber, o jeito de um homem olhar, ou de receber um olhar, já diz muita coisa, né? Então, é óbvio que é perceptível, e quem sabe, quem passa por isso, normalmente congela, não sabe explicar o que eu fiz, né? Acho eu que... Vamos lá para a resposta. De que forma o magistrado pode atuar? Dando atenção para as relações. A gente está ali trabalhando dia a dia. Qual é a minha finalidade lá na violência doméstica? Atender as mulheres que estão ali com problema, o casal está em situação de conflito. Não é só a mulher, a gente atende todo mundo, né? A família toda. Mas eu não posso só pensar nisso. E ela usou a expressão, se for para a vara funcionar, nem que seja com chicote. Não posso. Eu tenho que ter inteligência para trabalhar de uma forma que eu consiga aquilo sem mexer no outro lado. Eu nunca vou pensar que eu preciso, nem que seja com chicote para o meu NUPAF funcionar, pegar a Adriana lá, Adriana, você não está fazendo... Não, a gente tem que ter habilidade. Então, é o diálogo constante, é o como se diz, a gente tem que ter uma autocorreção, né? A gente não precisa esperar a corregedoria marcar uma visita para você trabalhar bem, mas é evidente que toda vez que você sabe que tem alguém que vai te olhar, você se esforça mais. A tendência da gente é relaxar, é se acomodar, relaxar. Então, acho que essa política que está sendo instituída não é novidade nenhuma, mas é preciso ficar repisando, é preciso ficar dando ênfase, e por isso é tão importante. Acho que é isso, né? O colega tem que estar sempre antenado, tem que usar do bom senso, tem que tentar construir um ambiente de trabalho, deixando claro, a finalidade é servir ao nosso jurisdicionado. E se você consegue fazer isso com o seu dia a dia, vai criando essa mentalidade de servir, todo mundo vai atuar melhor. Não vai precisar ficar dando pressão, não vai ficar precisando xingando, gritando, batendo na mesa, porque tudo isso acho que é uma forma de abuso, né? O que os colegas acham aí? Elaine, eu te devolvo. Obrigada, doutor. Eu acho que pegando esse gancho, o doutor Marconi vai poder também colaborar. A partir de agora, doutor Marconi Pimenta, tendo em vista que a justiça carrega o peso de servir de modelo para toda a sociedade,
uma vez que é por meio dela que direitos e obrigações são cobrados, como é que o senhor vê essa responsabilidade por parte da Justiça? Elaine, travou um pouquinho, daria para repetir, por favor? Com certeza, repito sim, para que o senhor possa explanar a respeito do ponto de vista que a sociedade já possui, da justiça carregar esse peso de servir de modelo para o restante da sociedade, uma vez que é por meio dela que direitos e obrigações são cobrados. Como é que o senhor vê essa responsabilidade por parte da justiça? Doutor Normandi falou do magistrado e agora a justiça como um todo. Ok, obrigado, Elaine. Obrigada. Do Adão, ilustre colega Normandi. Nossa missão, colegas e todos que nos assistem, é realizar a justiça. E, ao realizar a justiça, primeiro a gente tem que fazer um deverzinho de casa. A gente tem que se respeitar, a gente tem que dialogar, a gente tem que fazer com que as competências dos nossos colaboradores sejam exercidas de modo saudável e que esse ambiente seja colaborativo, onde um ajuda o outro, um respeita o outro, de modo a que a gente sirva, na verdade, de modelo, de exemplo de conduta. Com arrogância, uma escala hierárquica, porque o desembargador tem mais poder, vai tratar com desdém, com falta de respeito, o servidor mais humilde. Não é assim que funciona o Tribunal de Justiça. Estou nele há 30 anos e sempre a gente valorizou todos os nossos colaboradores, dos mais simples, até dos menores aprendizes, dos nossos estagiários. A gente coloca da sua competência. Trabalha com o ser humano, esse ser humano que nos ajuda a levar o poder judiciário de modo a resolver os conflitos das pessoas. Então, para que a gente tenha essa autoridade, é preciso que a gente faça o nosso dever de casa, que a gente não deixe que no nosso ambiente de trabalho os conflitos ocorram, maltratando os nossos servidores, imperando a cultura do desrespeito e da violência. A gente, muito pelo contrário, a gente tem que ser essa força de trabalho unida, coesa, respeitosa, onde os direitos humanos sejam uma constante. Nada de fazer gracejos, gracinhas, humilhação, discriminação. Muito pelo contrário, a gente está aqui para somar, para ajudar. Ontem, Elaine, ontem não, sábado, eu estava no Macapaba, realizando justiça lá. E lá tinham colaboradores dos mais diferentes órgãos. Tinha das faculdades, tinha os nossos colaboradores voluntários. Então, todas essas pessoas, elas merecem respeito. Jamais discriminar alguém pelo cargo que ocupa, pela cor da pele, pela opção sexual. Não, muito pelo contrário. Todo mundo ali somou, todo mundo se deram as mãos para realizar uma coisa muito maior, que era um problema que estava ocorrendo num grande conjunto da nossa cidade e que tem muitos problemas. Eles viram na gente a nossa união, a nossa solidariedade, o nosso amor, o respeito para um com o outro. E é isso que se tem que fazer. E divulgar cada vez mais, Elaine, a questão da prevenção ao assédio moral. Muitas pessoas não sabem nem o que é isso. O que é um assédio moral? Nossos funcionários, às vezes, os mais capacitados, não sabem o que é assédio moral, não sabem por que ficou no canto
porque ele tem mais serviço do que o outro? Será que ele não está sendo assediado? Então, essa política é exatamente isso, é divulgar, é educar, é fazer com que essas pessoas que se sintam prejudicadas, humilhadas, elas tenham portas abertas para se socorrerem aqui no nosso comitê, na ouvidoria do tribunal, na corregedoria, no comitê de gestão de pessoas, várias portas que têm que ser abertas para que, através de uma justiça restaurativa, de uma conciliação, de uma mediação, a gente consiga resolver esses casos esporádicos que possam ocorrer. Então, a gente tem que estar ativamente atento para que esses direitos dos nossos servidores, dos nossos colaboradores, dos nossos magistrados, não sejam desrespeitados. Então, a gente é absolutamente contra qualquer forma de assédio moral, sexual, psicológico, a gente organizacional, a gente é contra a discriminação. O Tribunal de Justiça do Amapá está na vanguarda, um tribunal democrático, um tribunal que coloca o seu servidor no lugar que ele ocupa pelo mérito. É por isso que hoje a gente é considerado um tribunal ouro, uma justiça ouro, porque a gente zela pelo ouro da casa. Então, os nossos servidores, os nossos magistrados, é tudo que a gente tem. Então, a gente tem que tratar, a começar com muito respeito. Com muito respeito. São seres humanos que merecem serem respeitados. A gente quer o nosso servidor com saúde, para ele desenvolver bem, para ele vir para o trabalho feliz, fazer aquilo que ele gosta de fazer. E não maltratá-lo, esgotá-lo em trabalhos, às vezes, desnecessários. É tanto que o tribunal, vez por outra, está fazendo curso de gestão, para a gente trabalhar menos, ter melhor qualidade de vida e estar feliz com a vida. Então, o comitê, presidido aí pelo nosso colega Normandes, ele está atento a isso. A gente tem que divulgar. E nessa semana a gente vai à exaustão falar sobre essa política contra a discriminação de qualquer forma. Todos estão incluídos, todos estão incluídos. E a gente, como tribunal, como justiça, a gente tem que dar o exemplo, de dentro para fora. Não adianta falar de justiça só para fora, se aqui dentro a gente é possível se ver algum canal de injustiça. A gente tem que fazer o dever de casa, volto a repetir, tratar bem os nossos servidores, dar qualidade para que eles desempenhem bem as suas funções, para que eles não adoeçam. A gente viu que a gente saiu de uma pandemia terrível, as pessoas estão com problemas psicológicos, a gente tem que acolher, não é brincadeira. Eu não posso chegar para um servidor que me chega com um relato desse e dizer: tu estás brincando, isso aí não é um problema, isso é uma coisinha psicológica. Não, pode ser uma doença, pode ser uma crise de ansiedade, um transtorno de pânico. E se essa pessoa já tiver com pensamentos suicidas? Não sei. O que é que eu devo fazer? Encaminhá-la para um setor do tribunal que tem um psicólogo, aqui a Adriana, que está conosco nessa sala, é psicóloga, encaminhá-la a um psiquiatra, acolher o nosso servidor e não maltratá-lo mais ainda, a ponto dele adoecer mais ainda. Então, são essas coisas que aparentemente parecem ser pequenas, que são muito caras para o nosso tribunal. E o nosso tribunal está muito atento a isso, a prevenir sempre o assédio e a discriminação. Muito obrigada, doutor. Agora, pois não? Pode falar, desembargador. Rapidinho, eu queria fazer um registro, um testemunho. Eu, durante essa lei que eu falei, a 10.224, que instituiu o artigo 216-A, né, que trata do crime de assédio sexual, que completou 20 anos, há 1 ano e meio eu sou desembargador, e antes eu era titular da primeira vara criminal, e eu nunca tive um processo
para apurar esse crime. E desconheço que as demais varas também tivessem, e aqui no tribunal também não se tem notícia, e também com relação no tribunal, na parte administrativa, eu posso afirmar que não existe qualquer procedimento para apurar assédio sexual ou moral em desfavor de funcionário ou quem quer que seja. Era isso que eu queria deixar de registrar, que na minha fala eu acabei omitindo. Obrigado. Obrigada, desembargador. Bom, a próxima pergunta será direcionada à analista judiciária Edna Carla. Edna, para conferir ainda mais legitimidade à comissão, que já foi bastante detalhada pelos magistrados, a sua composição, como exemplo, aqui representada hoje no programa, ela equilibra a quantidade de homens e mulheres, com 3 de cada, mas também pelos segmentos de gestão, aqui divididos em líderes e liderados. Como é que você avalia essa preocupação na distribuição dessas vagas para compor este grupo, esta comissão? Obrigada, Ailane. Bom dia a todos. Bom dia ao pessoal que está assistindo a gente através do Facebook. Olha, essa composição diversa, ela é extremamente importante, porque apesar de que, historicamente, a gente sabe que certos tipos de assédio moral, sexual e a questão da discriminação são direcionados a certos gêneros, nós temos que ouvir todas as faces, né? As pessoas sofrem, aquelas que sofrem esses diversos tipos de problemas, elas sofrem em níveis diferentes, muitas vezes, né? Então, se a gente ouvir só um lado, a gente vai estar pecando, porque a gente não vai estar entendendo um problema que o outro talvez não sinta do mesmo jeito. Não só nessa questão do nível hierárquico, mas também na questão do gênero, né? Como eu posso dizer, isso traz para a nossa comissão uma legitimidade, porque ela comprova que a gente está aqui para ouvir todo mundo, né? Desde lá o pessoal do terceirizado, que, por exemplo, um tipo de assédio mais comum, digamos assim, seria mais comum com o terceirizado, seria o moral, né? Mas eles sentem de uma certa maneira diferente do que, por exemplo, um diretor de área, que às vezes eu já ouvi relatos de pessoas diretores de área que supostamente estão acima de alguém hierarquicamente, também sofrem assédios de seus superiores, né? Que não é o mesmo tipo de assédio que a pessoa que, entre aspas, estaria na base dessa cadeia sofre. Essas pessoas, normalmente, às vezes elas sentem mais. Por quê? Porque quem promove esse assédio, às vezes até sem saber, como muito bem disse o juiz Marconi, às vezes a pessoa não sabe que ela está cometendo aquele assédio, né? Ela desconhece, ela acha que aquilo é normal, porque aquela pessoa é subordinada. Então, ela tem que tratar aquela pessoa, quando ela tem que cobrar, de uma maneira mais firme, ou ela tem que exigir mais daquela pessoa, e não vê o limite deste relacionamento, na questão de que uma coisa é você ser cobrado das suas atribuições no seu ambiente de trabalho, etc. Outra coisa é como você faz isso. Voltando a falar do Dr. Marconi, quando ele fala que a base é o respeito, é exatamente isso. A gente tem que partir do princípio de que todo mundo tem que ser respeitado, não importa o nível. Então, essa questão de nós termos pessoas de todos os gêneros e de todos os níveis é importantíssima, sabe? É o que faz a gente olhar e ver que o nosso tribunal ele está totalmente alinhado com o que a gente imagina que o CNJ pensa. Todo mundo tem que estar no mesmo nível nessa questão. Todos nós temos que ser respeitados e tratados da mesma maneira, de modo que o nosso ambiente de trabalho seja sadio, continue sadio. Para que as pessoas não cheguem numa segunda-feira e lá vou eu ter que encontrar de novo lá com o meu chefe ou com o fulano que vai me cobrar isso, que vai me cobrar aquilo. Poxa, por que fulano que está ali tem o mesmo nível que eu, faz menos do que eu e eu faço mais, e por aí vai. Entendeu? Então, é imprescindível essa mistura, né? Esse conjunto de pessoas diversas para que a nossa atuação possa ser mais abrangente e mais eficaz. Muito obrigada, Edna. Agora vamos
ao momento da assistente social Jane Esteves, que pode também estar contribuindo nesse sentido. Jane, a comissão também tem essa multiplicidade de profissões, que a gente também já pôde ouvir um pouquinho da Edna nesse sentido, com olhares e bagagens de experiências muito distintas. E como é que o serviço social pode contribuir para os trabalhos desta comissão? Bom dia. Eu acredito que o nosso papel, principalmente, se dá, porque eu não estou na comissão porque sou assistente social, né? Mas foi uma eleição e que o nosso nome foi colocado e foi aprovado. Enfim, o assistente social, né, ao longo da nossa profissão, a gente trabalha justamente com as questões sociais. E essas questões sociais, elas estão imbricadas de violência. Então, quando se fala de questões de assédio, né, porque a violência está no índice de pobreza, de fome, miséria, desemprego, tudo isso é uma espécie de violência. E quando a gente fala de assédio, é uma violência, né? Então, tem o assédio moral, o assédio sexual, tem as discriminações que elas causam problemas assim incapacitantes até às pessoas, né? Então, qual é o nosso trabalho como assistente social, né? Não vai ser o meu trabalho exclusivo na comissão, mas é justamente desvelar essas situações, porque a pessoa, quando está naquela vivência, muitas vezes ela não tem nem conhecimento que ela está vivenciando um assédio. Só comentando uma fala do desembargador Adão, ele disse que nunca houve denúncias, né, de assédios dentro do tribunal. Realmente, não existem. Mas isso não quer dizer, não há denúncia, não quer dizer que não existe o assédio, né? Porque se a gente for conversar com os servidores e tudo, sempre alguém tem uma situação para revelar, né? Então, eu acho muito importante justamente a gente estar nesse momento agora, né, de criar essa comissão, de começar a trabalhar essas situações, porque elas trazem um adoecimento muito grande às pessoas no local de trabalho. E é um adoecimento que vai para a vida dele, vai para a casa dele, isso imbrica todos os momentos daquela vida, né? Então, tem muitos... Por que não há as denúncias? Porque as pessoas têm medo, né? Elas muitas vezes sentem vergonha, principalmente quando é de cunho sexual, a autoestima baixa, né? Então, a pessoa... Principalmente, já houve situações que eu tomei conhecimento de pessoas que estavam em estágio probatório e ficou com medo de denunciar, porque estava no estágio probatório, sabe? E por mais que a gente tenha conversado, tentando conversar com a pessoa, ela mesmo nem deixou que se fizesse a denúncia. Ela não quis fazer pessoalmente, nem deixou que ninguém tomasse essa providência, né? Então, essas são situações que ocorrem muito no tribunal, sim, só que não é denunciado. Então, o nosso papel é justamente fazer a desvelação dessas situações. E eu acredito que fazer uma campanha ampla, que não se restringe apenas uma semana no mês, no determinado mês do ano, mas que sim, que haja capacitação aos servidores, que se coloque, principalmente na IJAP, mas que seja uma capacitação que seja a todos, né? A todos os servidores, para se colocar o que é um assédio, quais são os fatores que influenciam no assédio, né? Então, eu acho isso muito importante, porque a maioria realmente não tem o conhecimento exato sobre o assédio. Não sei se respondi. Obrigada, Jane. Agora, vamos à pergunta para a psicóloga Adriana Baldez. Bom dia, Adriana. Ao levar em consideração que o tempo investido no trabalho, que muitas vezes vai além do expediente, a vida de qualquer pessoa, provavelmente, ela é influenciada pela sua questão profissional. Enquanto psicóloga, qual o impacto que você percebe ou acredita ter com relações a traumas ou experiências envolvendo assédio e discriminação no ambiente de trabalho que atinja as demais esferas deste profissional? Bom, inicialmente gostaria de agradecer o convite para estar aqui. É um prazer, uma honra estar junto com todos os componentes da comissão. São pessoas que eu estimo muito e admiro também. O assédio, quando eu tive o convite pelo Dr. Normandes, eu fui pesquisar um pouco mais
e também fazer algumas entrevistas com os colegas. E, infelizmente, ele é uma questão que precisa realmente... Essa semana que o CNJ instituiu é extremamente importante, porque nós precisamos esclarecer o que é o assédio moral, o que é o assédio sexual, o que é a discriminação. Porque, como muitos falaram aqui anteriormente, são situações que as pessoas que vivenciam não reconhecem, muitas vezes não reconhecem. Porque as relações de trabalho, você tem hierarquia, você tem uma pessoa que manda você fazer as coisas, você tem aquele que tem mais experiência, você tem aquele que tem uma voz mais forte. As relações humanas são permeadas por tudo isso. Então, a campanha de prevenção, ela vai ajudar a educar o nosso olhar. O que é normal nessa relação e o que é assédio. O que torna essa relação uma relação violenta. Porque, como disse Jane, o assédio ele é uma violência, é uma espécie de violência, sim. E as consequências dessa violência, passando agora para a pergunta que você fez, Elaine, elas podem ser gravíssimas. É muito subjetivo, porque cada pessoa vai vivenciar de uma forma. Cada pessoa tem a sua proteção social, psíquica, tem o seu apoio dentro da família, até junto aos colegas. Então, cada ação, cada evento de assédio vai ser sofrido de uma forma. Mas a gente vê que pode ser levado a situações gravíssimas. Também nessa pesquisa, a gente verificou que foi no TRE, que o Dr. Normandes até falou da palestra da doutora Mara, e ela falou de mais de 4.000 processos em um ano na Justiça do Trabalho, que envolvia assédio moral e sexual. E a dificuldade das pessoas era entender que houve, constituir provas para isso, mas que na maioria dos casos você tinha um dano psíquico resultante disso. Pessoas que sofriam de depressão, pessoas que não tinham nenhum ânimo para ir ao trabalho pela manhã, porque poderiam se confrontar com o assediador, né? Porque a sua autoestima ficou extremamente abalada. Então, tudo isso vai gerar consequências. Você vai começar a cometer erros, porque a sua autoestima está abalada, você não está conseguindo se concentrar, então você começa a cometer mais erros, e aquele assediador, né, o produto do que ele quis fazer realmente está acontecendo. Você está se tornando um péssimo trabalhador, mas em decorrência daquela campanha de assédio. Então, as consequências podem ser gravíssimas. No mundo inteiro, o assédio ele tem nomes diferentes. Então, lá nos Estados Unidos, eles identificam o bullying. Aqui, quando a gente fala de bullying, a gente pensa naquela questão escolar. Mas o bullying na Inglaterra, no Reino Unido, nos Estados Unidos, ele também acontece no trabalho. E é o assédio. No Japão, eles têm um outro nome para isso também. E aí a sociedade japonesa é uma sociedade mais fechada. Então, o que você vê como produto desse sofrimento, muitas vezes, o suicídio. E aqui, no Brasil, acontece também. Você tem casos de pessoas que tiveram esse sofrimento, esse adoecimento psíquico no trabalho, tiveram um burnout, tiveram essas relações mal colocadas e acabaram adoecendo gravemente e chegando a um suicídio. Então, por isso é muito importante a gente falar sobre isso, apoiar as pessoas. Quem se sente vítima do assédio pode entrar em contato com a comissão, pode entrar em contato. O tribunal, ele teve... claro que a gente tem muitas coisas a melhorar, mas, por exemplo, eu estou aqui há 12 anos, mais ou menos, no tribunal, e eu vejo uma melhoria, por exemplo, no sentido de que, anteriormente, nós técnicos, assistentes sociais e psicólogos, estávamos somente atendendo aos processos, e agora nós temos também serventuários do social dentro da gestão de recursos humanos, dentro do setor de saúde, do tribunal. Então, isso ajuda também a promover esse bem-estar, a motivar essa união, essa cooperação entre os funcionários, entre os serventuários, e isso previne também essas questões de assédio. Muito obrigada, Adriana. Com a explanação de cada um dos senhores nessa manhã, vale ressaltar um dado de uma pesquisa realizada pelo próprio CNJ,
que mostrou que 40% das pessoas entrevistadas desconheciam ações de prevenção realizadas pelo seu tribunal. E 18,7% afirmaram que o seu tribunal não adotava qualquer medida preventiva. Então, um momento como esse é mais do que salutar para a nossa instituição como um todo, reunindo desembargadores, juízes e servidores, representando toda uma equipe que trabalha, mostrando a importância que o tribunal está dando para esse momento que o CNJ realmente pediu e, com certeza, vai fazer a diferença no dia a dia de quem colabora com a justiça amapaense. Dessa forma, a gente vai se encaminhando para o final deste encontro, convidando, claro, a partir de agora para as considerações finais, quem ainda se desejar, desembargador, o senhor pode estar iniciando esse momento, porque ainda nos restam 10 minutinhos e o senhor pode ficar à vontade. Seu microfone, por favor, pode só ativar. Desculpa, eu preciso me acostumar. Somente gostaria de agradecer a quem está nos assistindo, né? E a todos os componentes da nossa comissão, os convidados, e dizer que foi muito profícuo, penso, esse nosso bate-papo, dizer que o tribunal está de portas abertas aqui através da nossa comissão para tomar conhecimento e apurar e fazer um encaminhamento de qualquer denúncia porventura existente. Temos também outro canal aqui que seria a ouvidoria do tribunal, mas eu acho que a comissão aqui é mais específica, né? E dar o encaminhamento que for necessário. Eu reafirmo, Joane, que desconheço até que tenha existido, né? Lógico, medo. Quantas mulheres aí não sofrem violência doméstica e ficam quietas? Isso acontece em tudo quanto é espaço, lugar, em todas as classes, né? Mas dizer que a nossa comissão está aqui pronto para atender, ouvir e, se for o caso, investigar e encaminhar. Caso, tomara que não aconteça, mas caso venha acontecer, qualquer ato desse tipo. Era isso, muito obrigado. Muito obrigada. Elaine, eu vou pedir a palavra, então, também, na sequência. Com certeza. Eu quero deixar claro para todos, assim, a gente está aqui, claro que os colegas aqui já sabem, né, já têm conhecimento da resolução, muitos que nem estão da comissão sabem o que cabe. A nossa comissão, ela não tem competência nenhuma de julgamento. Então, só para ficar bem claro, o principal papel e o que a gente fez no primeiro momento, quando foi criada, gente, o que a gente precisa fazer? É divulgar. E foi divulgado, a Edna foi super atenciosa nisso, elaborou lá os bannerzinhos, a gente divulgou na página interna do tribunal, na intranet, porque isso aqui foca no trabalhador, né? Então, não é aquela coisa que eu tenho que contar para o jurisdicionado que existe essa comissão. Mas, mesmo o jurisdicionado sabendo que existe, como você falou, a justiça ela é um espelho, nós somos vidraça, tudo, juiz, então, pior ainda. Então, tudo que tem para falar da sociedade tem que fazer o dever de casa para mostrar que é assim, que é bem, que tem e exerce o seu papel. Então, a nossa comissão, no primeiro momento, foi divulgar. E essa semana serve para reforçar isso, tá? A gente não vai julgar, a gente não vai lá incentivar que faça, mas o simples fato da comissão já existir, já tolhe aquele cara que faz isso. Quem é abusador, ele tem uma noção disso. Se eu tenho um colega que faz isso com o outro, a hora que ele vê essa notícia da comissão, basta aquela olhadinha, né? De repente o cara olha, tá vendo, Maria? Ó, olha para o lado e vê o outro, já sabe. É uma ferramenta de coerção, de estabelecer limites. Então, acho que o simples fato da comissão existir, está sendo mais divulgado, tem alguém que pode olhar e exerce o fato. A gente nunca vai saber quantos casos foram prevenidos, mas é nítido que ocorre. Tem esse sentido, né? Se você sabe que tem alguém que está mexendo no tema, torna aquilo mais sensível. Eu acho que o principal é isso, deixar o alerta, pense bem antes de falar,
Hoje a gente não pode nem certas piadas discriminatórias que outrora era fator de risada. E não é, gente, não tem isso, não existe mais como fazer isso. A gente pensa muito só em assédio sexual, mas discriminação é muito, muito mais fácil de praticar. Você praticava sem saber, quase. Então, a gente precisa ter esse alerta. Olha, não cabe certas colocações, vamos ser mais... pensar com a cabeça do outro. Será que você gostaria de ouvir isso aí? Então, a comissão tem basicamente esse papel e, é claro, acho que o principal é esse, de prevenir. E os casos concretos a gente tem que encaminhar, orientar e discutir. A gente vai fazer isso ao longo dos tempos aí. Um abraço a todos. Eu queria fazer uma consideração, por favor, consideração final. Primeiro, eu queria agradecer por essa entrevista, agradecer a presença de todos, agradecer a ajuda da assessoria de comunicação, que foi fundamental quando a gente estava precisando organizar isso, e também dizer que durante a semana vão ocorrer outras ações. Nós vamos divulgar cards com informações sobre o assédio moral, sexual, sobre a discriminação. Na sexta-feira vai ter o lançamento online da nossa cartilha, da cartilha do tribunal lá no portal. Tá? E eu quero ressaltar o seguinte, a comissão, como bem disse o doutor Marcondes, ela está aqui, primeiramente, para ser um espaço de acolhimento. Né? Realmente, como disse a Jane, as pessoas, às vezes, elas têm medo. Elas têm medo de falar alguma coisa, elas têm medo de perder o seu emprego, elas têm medo de serem mais perseguidas se falarem alguma coisa, sabe? E aqui a gente não está para julgar ninguém, para culpar ninguém, mas para achar as soluções, para dar um caminho, para ensinar. Tá? Então, a comissão é um espaço de acolhimento. Tá? Nós temos um formulário lá no SIG do assédio, que caso o servidor nosso terceirizado esteja passando por alguma situação, ele pode fazer essa denúncia lá pelo SIG, vai chegar até nós vamos entrar em contato, nós vamos começar essa movimentação, mas tudo nessa questão do acolhimento, de dar um encaminhamento, de tentar resolver da melhor maneira possível. Não tenha medo, assim, eu digo para as pessoas que não tenham medo, porque eu vou falar e às vezes a pessoa pensa, eu vou dizer e vão achar que é frescura, vão achar que é o mimimi, como dizem hoje em dia. Como disse bem o doutor Normandes, as coisas mudaram. Antigamente, quando a pessoa sofria o bullying e ela não falava nada, porque tu és fraco, tu vai reclamar do quê? Só que antigamente a pessoa ela não tinha a força de falar. Nunca foi legal, nunca foi bacana discriminar, nunca foi bacana assediar, nunca foi bacana praticar bullying contra ninguém, mas a pessoa não tinha a força de chegar e dizer isso me incomoda, isso aqui está errado. Hoje em dia nós temos a informação e todos os caminhos para reverter isso. Tá? E a nossa comissão está aqui dentro do Judiciário Amapaense para auxiliar, ajudar os nossos serventuários, os nossos terceirizados, todas as pessoas com quem nós convivemos, os nossos magistrados também, para que isso deixe de ser uma prática, para que as pessoas passem a se respeitar e entendam que, cara, isso não é legal, isso está errado, tá? E o caminho é outro. Os tempos lá de trás não são mais os de agora, e não custa nada você respeitar os outros, como bem disse o doutor Normandes, como você quer ser respeitado. Então é isso, gente. Acompanhem a nossa semana. Nós ficamos muito felizes de estar aqui. Muito obrigada, Elaine, por essa entrevista. Obrigada, Edna. Doutor Marconi, estamos finalizando. Tempo? Tem tempo? Pode, tem um minutinho aí. Só queria agradecer o tribunal, agradecer assim, o CNJ por essa ideia muito feliz de dedicar uma semana de divulgar essa política de enfrentamento contra o assédio, contra essa violência, discriminação. É triste isso, é ruim demais. E dizer assim, falou muito bem a Edna, a gente está aqui para acolher, para divulgar, para manter o sigilo, para fortalecer essa política, para dizer que nós somos colegas de trabalho, ninguém é mais importante do que o outro, cada um tem a sua importância no que faz. Então, é isso aí, é falar o ano todo sobre respeito, valorizar o ano todo os nossos colaboradores e transformar cada vez mais esse poder num poder cada vez mais democrático, acessível, justo,
não é? Que sabe compreender os seus funcionários, sabe tratar os seus servidores. E é assim que a gente transforma uma sociedade, incrementando sempre a cultura da paz, a cultura do amor, do diálogo, da inclusão. A gente tem que caminhar para isso, né? As futuras gerações precisam desses nossos exemplos. Estamos aqui, incrementar cada vez mais a justiça restaurativa, até daria uma ideia também para a gente fazer um círculo de construção de paz envolvendo esse tema nessa semana, não é? Tem a juíza Nelba aí, que é a nossa, né? É a grande juíza capacitada para esses círculos. Vamos convidá-la e convidar o nosso estagiário, o nosso prestador de serviço, o desembargador, o juiz, o psicólogo. Vamos ouvir, não é? Escutatória, ouvir realmente se há ou não assédio, se há ou não discriminação nessas nossas relações de trabalho. É isso que a gente tem que fazer, divulgar, aprender, para não deixar acontecer. Muito obrigado e parabéns a todos. Muito obrigada, doutor. O nosso obrigado especial a toda a comissão que se dispôs a trazer ainda mais informação nesta manhã, aos seguidores e servidoras do Tribunal de Justiça que nos acompanham pelas redes sociais. Agradecemos pela companhia e audiência e nos acompanhem semanalmente, toda segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã, com as melhores entrevistas da Justiça do Amapá. O nosso muito obrigada e até a próxima.